Olá, me chamo Laura Maria, sou membro da comunidade Aliança, da comunidade Resposta, e hoje eu venho compartilhar com vocês o meu testemunho de como eu conheci a comunidade, quando foi que despertou este interesse de estar na comunidade e como eu estou hoje. O meu primeiro encontro com a comunidade foi no primeiro Caia na Real. Eu tinha 12 anos de idade e eu estava participando do Festival do Senhor na região do Vamos Ver o Sol. Lá o Alexandre e o Max estavam divulgando, olha, vai ter Caia na Real, vai ser para jovens. E eu fui perguntar se eu podia participar, já que eu não tinha idade, ainda não tinha idade, mas estava perto de completar. E aí o Alexandre, não, pode participar. E aí, a partir desse retiro, que foi em 2013, né, o primeiro Caia na Real, antes mesmo da comunidade ser comunidade, eu participei. E foi a minha primeira experiência com o retiro também, porque pela idade eu ainda não tinha participado, então foi meu primeiro retiro, minha primeira experiência com a comunidade também foi meu primeiro retiro. E participando lá, eu achava muito interessante a forma como os jovens rezavam. Meu Deus, como é que esses jovens se entregam de uma forma tão assim, eu não sabia nem como explicar. Se entregava de vez para o Espírito Santo agia, e eu via as graças acontecendo ali mesmo, e eu achava isso muito maravilhoso, né? Uma criança de 12 anos achando aquilo lindo, já Deus mostrando isso, olha só, né? Que vontade de rezar aqui nesses jovens. E aí, a passado tempo, eu continuei participando dos grupos de orações, dos encontros da comunidade, só que não tanto quanto hoje, né? Mas eu comecei a participar, tive a graça de conhecer a primeira casa, a casa do núcleo AJC, na época, que se encontrava ali. Eu pude estar presente com os meninos, a gente teve a primeira oração comunitária que eu participei, né? Teve um momento de louvor, foi muito bom. E eu já via aquele desejo de viver em comunidade, né? Ter a casa da comunidade Resposta. Eu já participei também neste período, antes mesmo de eu ter a minha experiência mais madura em 2018, eu participei já das obras onde tinha o grupão aberto, né? E eu achava isso muito interessante, isso me chamava atenção. Só que pelas dificuldades, né, não dava para me acompanhar a comunidade mais de perto. Mas eu sentia aquela vontade de estar mais presente. E aí eu participava dos retiros, do Caia na Real, aí veio acampar, veio o primeiro retiro em Angical, que foi em 2018, e eu já estava servindo, participava e servia de alguns retiros da comunidade. E em 2018 eu pude ter essa experiência, uma experiência mais profunda com o amor de Deus, no primeiro retiro do Caia na Real em Angical, que naquele momento eu estava passando por certas situações e eu via, Senhor, que seja feita a tua vontade, né? E durante o retiro eu fui entregando, Senhor, não estou sentindo nada, mas eu lhe entrego, porque eu não aguento mais. Eu já estava sufocada demais, acontecendo tantas coisas, 1001 coisas acontecendo, já estava estudando. E era muita novidade externa para mim naquele momento, e aí eu estava tentando assimilar. E eu, Senhor, que seja feita a tua vontade. Passou o primeiro dia, não senti nada, assim, mas eu vou continuar servindo porque eu estou servindo a Deus. Eu quero que Deus me recompense por isso. Não buscando a recompensa em si, mas eu queria suprir aquela necessidade, aquela falta que estava me fazendo. E segundo dia, teve adoração, teve pregação e nada. Senhor, o que está acontecendo? Entreguei na mão de Deus de novo. No último minuto do retiro, na última parte da missa, né, penúltima parte da missa, no momento da comunhão, que eu fui comungar, eu senti um alívio tremendo, né? Eu não tem como explicar. Foi quando Deus fizesse com que tudo que me rodeasse se afastasse. Eu senti uma liberdade em espírito tão grande que eu comecei a chorar de alegria, chorar de tristeza pelos pecados que eu já tinha cometido. E aquilo tudo, tipo, era muito pra mim. Chega a faltar voar, só que eu queria aquilo, tava querendo era isso, né? Só que Deus me deu mais do que eu queria. E depois, quem estava ao meu redor viu que eu estava chorando bastante. Eu me lembro que eu saí muito animada daquele retiro. Meu Deus do céu, até hoje eu me lembro. E ao sair dali, eu me decidi, né? Eu disse, Senhor,
se tu me queres aqui, eu vou participar, eu vou entrar. Vocacional, normalmente o nosso vocacional começa em agosto, né? De agosto em diante a gente começa o período vocacional. E aí eu comecei a participar da obra da Comunidade de Resposta, depois prosseguindo com o vocacional. E foi muito bom para mim, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias que faziam com que eu não estivesse presente. Às vezes eu não tinha carona, às vezes não tinha quem me levasse, quem me trouxesse, né? Mas eu queria estar lá, eu queria beber dessa graça, eu queria saber até onde Deus queria me levar com aquilo. E Deus foi moldando, foi mostrando, foi direcionando. E hoje eu digo, a divina providência se fez presente, porque eu digo que se não fosse de Deus não ia provir, né? E tudo que a divina providência faz dá fruto. E aí a graça de poder estar com a comunidade, conviver com carisma. Para quem não sabe, a gente tem um tripé. E aí, ao longo que eu fui conhecendo, né, parece que meu coração parece que ardia mais ao estar mais perto, ao estar mais próximo da comunidade, ao estar mais conhecendo mais o carisma da comunidade. E aí, convivendo com meus irmãos, nos momentos de orações, vivendo a evangelização, fui vendo que realmente Deus estava me moldando naquele carisma, Deus estava fazendo. E as coisas foram acontecendo na minha vida, né? A experiência de viver com comunidade também trouxe coisas positivas na minha vida, no meu amadurecimento espiritual, no meu amadurecimento como pessoa e no meu ver e enxergar as coisas, né? Na forma como eu evangelizava, na forma como eu rezava, na forma como eu vivia em comunidade. Deus foi modelando, Deus foi formando, né? Mas só que é interessante lembrar que Deus foi modelando à medida que eu fui deixando ser modelada. Ao passar do tempo, durante esse período vocacional, né, que Deus foi agindo na minha vida, como quem não sabe, a gente participa do retiro vocacional, né, no finalzinho do vocacional, né, para ter certeza, para a gente poder escrever a carta de ingresso e tal. E naquele retiro vocacional, Deus foi me mostrando, né? Deus foi me mostrando o desejo dele. Em certos pontos da minha vida, que até então não compartilhava com os meus irmãos, mas que ele foi fincando, né? O interessante é que quando Deus fala para você relacionado à sua vida. Não é com a vida de fulano, é com a sua vida, porque é você que precisa melhorar em Deus. É você que tem que se abrir à graça. Então, há certos pontos que Deus foi me mostrando, que Deus foi me modelando, neste retiro foi me confirmando se realmente, Senhor, a semente foi plantada e tua graça germinou. E aí, a partir de 2019, né, entrei como postulante em 2019, já fazia algumas atividades, que foi quando a comunidade veio para Teresina. Dei graças a Deus veio para Teresina, porque até então eu não convivia muito com os meninos. Para quem não sabe, um dos nossos tripés é a unidade, não somente em convivência, mas também em oração, em espírito. E convivendo com os meninos, a gente convivendo conosco assim, em comunidade, a gente sente a diferença, a gente sente, né, o transbordar de Deus neste carisma. E aí foi nesta convivência foi onde Deus complementando, foi onde Deus foi mostrando, né, moldando, né, realmente é aqui. Neste período do postulantado até então, eu tenho vivido várias graças na minha vida, porque as tribulações, né, vão continuar, mas Deus vai agindo. Mesmo depois desta pandemia, onde a gente ficou trancado, onde a gente ficou isolado e realmente foi um verdadeiro deserto, onde só era eu e Deus, onde não tinha mais, não que não esteja ninguém ao nosso lado, mas onde a gente pôde se distanciar daquela realidade onde a gente vivia para realmente mergulhar, se realmente, né, se fincar e estruturar nossas bases. E isso foi uma experiência tamanha, né, porque eu senti a falta da comunidade, né, não somente da comunidade e os membros, mas também do carisma da comunidade, né? Apesar de já ser membro, mas a gente vai bebendo do carisma do fundador.
E aí a gente, por ter se afastado, sentiu aquela falta. Mas Deus, quando Ele planta, Ele mesmo rega, né? Ele mesmo rega com as graças de Deus, à medida que você não se feche, não coloque pedras, não coloque espinhos, né? E deixe livre para que a passagem da água possa, né, efetivar o processo. Então Ele foi realmente, né, fincando. Se você realmente você vai continuar. Veio a questão da perseverança e da constância, de dar continuidade ao sonho de Deus, à vontade de Deus.